Para a aula de hoje, vamos estudar uma coisinha, ou rever uma coisinha chamada vasos comunicantes e as aplicações que podem ter desses tais vasos comunicantes. Bom, o que são vasos comunicantes? São tubulações por onde um líquido pode percorrer e se interligar com outras tubulações. Nesse caso aqui, vamos dar nomes. Vamos dizer que aqui eu tenho vasos comunicantes de ramos A, B, C e D. Cada um desses é um vaso que vai acarretar um líquido dentro dele. E todos eles estão interligados por essa tubulação aqui na base. É por isso que eles são chamados de vasos comunicantes. O líquido de um lado, em um dos ramos, pode se comunicar com os outros ramos através desse tubo de ligação. Então, quando eu encho um desses vasos com um líquido, esse líquido se distribui igualmente em todos os outros, de modo que a superfície livre do líquido, que você vê aqui em cima em cada um deles, tem exatamente o mesmo nível. Elas são niveladas. Por que ocorre esse nivelamento? Porque a pressão que está em cada um desses vasos abertos é simplesmente a pressão atmosférica. E como a pressão atmosférica é a mesma em todos os lados, pressões iguais, níveis iguais. É isso que nós vemos lá no teorema de Stephen também. E com isso a gente pode fazer digamos assim, a gente pode expandir esse conceito para o seguinte ponto. Se eu medir uma profundidade dentro de qualquer um desses vasos, por exemplo aqui, uma profundidade H, esse ponto que está na profundidade H, que é a distância entre a superfície livre e o ponto que eu estou medindo, eu vou chamar ele de 1. Se eu traçar uma linha horizontal e marcar pontos dentro dos outros vasos, por exemplo, eu vou chamar esse aqui de 2, esse aqui eu vou chamar de 3 e esse aqui eu chamarei de 4. Eu vou perceber que se eu medir o nível desses pontos até a superfície livre do líquido em cada vaso, que a altura H é a mesma daquele primeiro lá. O que isso indica? Que se a distância entre essa linha horizontal, vermelha aqui embaixo, e o nível de líquido lá em cima, em qualquer um dos vasos, é a mesma, isso significa que as pressões nesses pontos são todas iguais. Ou seja, se no ponto 1 eu tenho uma pressão P1, no 2 eu tenho uma pressão P2, no 3 eu tiver uma pressão P3 e no 4 uma pressão P4, elas serão todas iguais. Porque as profundidades de cada um desses pontos, se eu fosse chamar aqui de H1, aqui H2, H3 e H4, são todas iguais. Para profundidades iguais dentro de um mesmo fluido em equilíbrio, eu sempre terei pressões iguais. Isso é uma coisinha que a gente aprende com o nome de Teorema de Stephen. Teorema de Stephen, que mostra que a diferença de pressão entre dois pontos, se a diferença de altura entre eles for zero, também vai ser zero. Ou seja, ΔP é zero sempre que ΔH é zero. Beleza? Tá legal. Como a gente aplica isso e onde a gente aplica isso? O primeiro sistema onde a gente vai aplicar isso daí é numa coisa conhecida como tubo em U. O que é o tubo em U? Ele é um tubo de apenas 2 vasos. Ele é um sistema de 2 vasos comunicantes, de apenas 2 ramos. E, dentro desse sistema, eu vou depositar 2 líquidos imissíveis. O que são líquidos imissíveis, meus amigos? São líquidos que não se misturam. Então, por exemplo, vamos dar nomes a esses líquidos. Aqui eu derramei 2 líquidos que não se misturam.
e eu vou dar nome para eles. Esse aqui eu vou chamar de líquido A e esse verdinho eu vou chamar de líquido B. Perceba que aqui eu tenho um tubo em U, e o nome dele é tubo em U porque ele tem o formato de um U, onde esse tubo ele possui os dois lados abertos. Então, quando eu trabalhar com um tubo em U, que é esse tubo que faz uma curva embaixo, eu vou ter duas situações. Os dois lados abertos ou apenas um dos lados aberto. Quando eu tiver os dois lados abertos, como nesse caso, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai precisar de uma linha horizontal. Você vai passar uma linha horizontal. E essa linha tem que passar pelos dois lados do tubo. E tem um detalhe. Essa linha você vai traçar bem na superfície de separação entre os líquidos do lado onde eles estão juntos. Então aqui eu vou passar uma linha horizontal. E essa linha passa aqui onde o líquido A se separa do líquido B. Essa linha horizontal vai passar do outro lado também. A partir da superfície de separação entre os líquidos, você vai medir duas alturas. A altura que leva do líquido, da separação dos líquidos de um lado até a superfície livre, e a altura do outro líquido, do outro lado, a partir do nível de separação entre eles, até a superfície livre. Do jeito que eu fiz aqui. Então, desse lado eu vou ter uma altura de coluna do líquido A, que eu vou chamar de HA, e desse outro, uma altura do líquido B, que eu vou chamar de HB. Cada líquido desses possui uma densidade própria. A densidade do A vai ser dA e a densidade do B será dB. Para que serve esse sistema de tubo em U? Geralmente eu jogo dentro dele um líquido onde eu conheço a densidade para calcular a densidade do outro através dessa relação entre as alturas. Por quê? De acordo com o teorema de Stephen, se eu calcular a pressão nessa linha, tanto de um lado quanto do outro, eu vou ter o mesmo valor. E isso permite que eu escreva a seguinte equação. dA vezes HA vai ser igual a dB vezes HB. Essa equação bem simples é a equação que a gente vai usar para descobrir a densidade de um líquido em função da densidade do outro. Porque nesse caso, basta eu conhecer a densidade de um dos líquidos e medir quanto é o valor dessas alturas para descobrir qual vai ser a densidade do outro líquido. Ok? Vamos logo resolver a questão com isso daí? A questão de número 1 fala o seguinte. O tubo aberto em forma de U da figura contém dois líquidos não miscíveis, A e B em equilíbrio. As alturas das colunas A e B, medidas em relação à linha de separação dos dois líquidos, valem 50 centímetros e 80 centímetros, respectivamente. Letra A. Sabendo que a massa específica de A é de 2,10 quilogramas por metro cúbico, determine a massa específica do líquido B. Bom, vamos dar uma transportada nessa figura para a gente trabalhar com ela lá no quadro nosso. Tá? Vamos lá, então. Perceba que nessa situação, nós temos um tubo em U bem parecido com o qual eu mostrei o exemplo para vocês. E ele é aberto dos dois lados. Então, a gente vai usar esse teorema aqui para fazer essa determinação. Só colocar aqui, tirar essa figura do fundo. Então, olha só, a questão fala que nós temos líquidos A e B immiscíveis em um tubo U com os dois lados abertos. E a gente pode perceber que a altura da coluna do líquido B é de 80 centímetros
enquanto que a altura da coluna do líquido A é de 50 centímetros. A questão fala ainda a densidade de um dos líquidos, no caso é a densidade do ar. Pessoal, não vi a palavra densidade na questão. Olha só. Quando se refere a um líquido, eles podem usar o termo densidade ou massa específica. Tá? Massa específica e densidade, no caso de líquidos, é a mesma coisa, tá bom? Então, quando ele fala massa específica de ar, é a mesma coisa que dizer a densidade de ar 2×10⁻³ quilogramas por metro cúbico. E pede para que a gente calcule quanto é a densidade do B. E aqui tem um detalhe. A gente vai usar a equação do tubo U, que a gente acabou de aprender. Como é que vai ficar? dA vezes HA igual a dB vezes HB. Mas antes de substituirmos, vamos olhar as unidades de medida. Aqui eu tenho centímetro e centímetro, aqui eu tenho quilograma por metro cúbico. Eu vou poder misturar esse metro cúbico com esse centímetro? Geralmente não pode, né? Mas nesse caso, pode, pessoal. Pode por quê? Porque a gente está tratando de um produto. Distância é comprimento por densidade de um lado e do outro. Basta que a unidade de densidade de um lado seja a mesma do outro e a unidade de comprimento seja a mesma de um lado e do outro. No caso, eu já tenho centímetro e centímetro. Isso daqui, como é quilograma por metro cúbico, só vai poder sair desse lado aqui, quilograma por metro cúbico, tá bom? Então, pode substituir sem problema. Aqui vai ficar 2 vezes 10⁻³ vezes 50 igual a dB vezes HB, que é 80. Ok? Então, olha só. 2 vezes 50 dá 100. Isso aqui vai ficar 100 vezes 10⁻³ é igual. Como nós queremos o dB, esse 80 que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. Então, o nosso dB vai ser o resultado dessa divisão. Se você quiser, você pode cortar aqui um 0 do 100 com um 0 do 80 e basta dividir 10 por 8. Eu vou colocar aqui essa divisão rapidão e depois apagar para a gente pôr o resultado. Tá legal? Bora lá. 10 dividido para 8 dá 1. 1 vezes 8 dá 8. Para chegar em 10 faltam 2. Como 2 não dá por 8 e eu já estou na última casa, eu vou acrescentar uma vírgula e um 0. 20 por 8 dá 2. 2 vezes 8 dá 16. Para 20 faltam 4. Como não dá, acrescento mais um 0. 40 por 8 dá 5, porque 5 vezes 8 são 40. Resto nada. Então, essa resposta dessa divisão 100 por 80, que é a mesma coisa que 10 por 8, dá 1,25. Então, nossa resposta vai ser 1, dB, que é a densidade do líquido B, vai ser 1,25 quilogramas por metro cúbico. Ok? Então veja que se aplicou exatamente aquilo que eu falei para vocês. Conhecendo a densidade de um dos líquidos, se eu tiver a medida das duas colunas a partir da superfície de separação entre eles, eu posso calcular a densidade daquele líquido que está oculta. Beleza? Facilzão, né? Bem tranquilo. Eu sei que lá tem uma letra B, mas vamos deixar ela para daqui a pouco. Vamos fazer outra questão aí de tubo U. Alguma dúvida, alguma pergunta quanto a essa daí? Se tiver, fiquem à vontade. Se não, tudo bem também.
Por que não transformou, no caso aqui, de centímetro para metro, né? Pois é, porque bem aqui, ó, bem aqui é dA vezes HA, dB vezes HB. Como esse HA está em centímetro e esse HB está em centímetro, é como se o centímetro de um lado cancelasse com o centímetro do outro, pelo fato de aqui eu ter uma multiplicação. Aqui, o dA está dado em quilograma por metro cúbico. Para ficar igual, se eu tenho quilograma por metro cúbico vezes centímetro de um lado, do outro lado também vai ter que ser quilograma por metro cúbico. Beleza? Para um cancelar o outro também. Mas lembra, só pode porque é um produto aqui e um produto aqui. Poderia também se fosse divisão, mas se já fosse soma, por exemplo, aí já não poderia. Tranquilos, vamos para a próxima então. Essa questão aqui é bem maneira, eu gosto muito dela, que é a questão de número 4. Fala o seguinte: no diagrama mostrado a seguir, X e Y representam dois líquidos não miscíveis e homogêneos, contidos num sistema de vasos comunicantes em equilíbrio hidrostático. Assinale o valor que mais se aproxima da razão entre as densidades do líquido Y em relação ao líquido X. Então vamos lá. Deixa eu levar essa figura aqui. Perceba que esse aqui também é um problema de tubo U, né? Com os dois lados abertos. Então a gente vai poder aplicar aqui o mesmo teorema. Poderemos aplicar o mesmo teorema sem problema nenhum. Nesse caso, nós temos dois líquidos. Temos o líquido X e o líquido Y. A questão quer que a gente descubra qual é a razão entre a densidade do líquido Y e a densidade do líquido X. Ou seja, dy dividido para dx. Como vamos descobrir isso? Bom, o que a gente pode fazer aqui é aplicar a equação do tubo em U para dois líquidos não miscíveis, que seria densidade de X vezes a altura da coluna do líquido X igual a densidade do Y vezes a altura da coluna do líquido Y. Essa equaçãozinha nós podemos aplicar. Como nós queremos saber quem é dy dividido por dx, nós vamos fazer uma troca. Esse dx que está aqui vai passar lá para o outro lado dividindo o dy. E esse hy que está multiplicando o dy vai passar lá para o outro lado dividindo o hx. E assim nós teremos escrito o seguinte: hx dividido por hy será igual a dy, que é a densidade do y, dividida por dx, que é a densidade do líquido x. Ou seja, se nós calcularmos a razão aqui, ó, entre as colunas de líquido, nós saberemos qual é a resposta que a questão quer. O nosso trabalho agora, com a figura, é encontrar quem é hx e quem é hy. Primeiro, nós temos que lembrar como eles são medidos. Eles são medidos a partir do nível de separação entre os dois líquidos, certo? Então, eu vou traçar uma linha aqui a partir do nível de separação entre os dois líquidos e levar ela até o outro lado. Ou seja, a altura que nós queremos aqui, ou as alturas que nós queremos, são
essa bem aqui, que é a altura da coluna do líquido X, e essa bem aqui, ó, que é a altura da coluna do líquido Y. Aqui HY, aqui, aqui HX e aqui HY. Bom, o HY, você já viu que é bem fácil encontrar, né? A questão praticamente deu ele de bandeja para nós. O HY vale 10 centímetros. Perceba aqui que o HY já está dado. Nós só precisamos encontrar quanto vale o HX. Agora veja os números que nós temos. HY, que é 10, mais 10 aqui embaixo, dá 20 centímetros de cima até embaixo, né? Nós temos aqui, da divisão entre os líquidos para cima, dá a altura do líquido Y. E a gente ainda tem que dessa divisão para baixo, são 10 centímetros. Do outro lado, nós temos que, da base aqui do tubo até a superfície livre do líquido X, são 18 centímetros. Como a gente faz para determinar esse HX? Perceba que esse HX é da superfície de separação para cima. Só que eu sei que da superfície de separação até embaixo é 10 centímetros. Então, o que eu tenho que fazer é escrever esses 10 ali embaixo. Vou levar aqui, ó, e vou aproveitar. Vou escrever esse 10 de novo aqui embaixo. Ó. Já que da superfície de separação até embaixo é 10, pronto. Vou resolver a nossa vida. Aqui são 10 centímetros. O que isso mostra para nós? Que 10 centímetros mais HX, os dois juntos, tem que dar 18 centímetros. Ou seja, se eu já tenho 10 para chegar em 18, falta quanto? Falta só 8. Ou seja, o nosso HX são 8 centímetros. Beleza? 10 mais HX é igual a 18. Se eu já tenho 10 para atingir 18, faltam 8. E agora é só fazer essa divisão aqui entre HX e HY. Então, dividindo HX por HY, eu vou saber a resposta que a questão deseja. Então, eu tenho 8 centímetros dividido por 10 centímetros. E aqui é adimensional, vai cortar centímetro com centímetro. Essa razão vai me contar quanto é a densidade Y dividida pela densidade X. Essa razão das densidades, 8 por 10, 0,8. Beleza? Alguma dúvida? Em alguma passagem, algo do tipo? Podem ficar à vontade. Tá? Então, esta resposta seria letra A, né? Resposta da questão, letra A. Maravilha! Então, pessoal, é assim que a gente trabalha com o tubo em U. Mas isso que eu mostrei funciona para o tubo em U aberto de um lado, aberto do outro. Eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente trabalha quando esse tubo é aberto de um lado e fechado do outro. Bora ver então. Como nesse caso aqui. Esse caso aqui é o seguinte. Eu tenho um tubo. Todo tubo que tiver curva aqui embaixo, ele vai ser chamado de tubo em U. Tá? E esse tubo, ele possui um líquido, só que além do líquido, ele possui um gás também. Nessa parte aqui, ele é fechado e desse lado aqui ele é aberto. Quando eu derramo o líquido aí dentro, esse líquido vai enchendo, enchendo, enchendo e começa a subir o outro lado, que é o lado fechado.
Só que chega uma hora que, quando eu paro de derramar o líquido, eu vejo que do lado aberto ele está mais alto e do lado fechado ele está mais baixo. Ou seja, há um desnível entre os braços. Por quê? Porque esse lado fechado está preenchido com um gás. O que eu vou fazer para descobrir qual é a pressão? Bom, a gente usa esse sistema para justamente determinar a pressão nesse gás. O líquido ficou mais baixo desse lado porque o gás está empurrando ele para baixo, ou seja, o gás exerce uma pressão nesse líquido. E essa pressão vai ser determinada de novo pelo desnível. O que é que eu tenho que fazer aqui? Aqui eu tenho que pegar uma linha horizontal a partir do desnível entre os líquidos. Então, venho aqui no desnível entre os líquidos e vou traçar a minha linha horizontal. E o que eu tenho que levar em consideração? É que a pressão nessa linha é a mesma de um lado e do outro. Do lado onde o tubo é fechado, a pressão que está sendo exercida aqui é a pressão do gás. E do outro lado onde o tubo é aberto, a pressão que está sendo exercida é uma composição. Uma composição de quê? Do líquido que está desse lado, dessa coluna de líquido, ou seja, eu tenho aqui uma pressão hidrostática, por conta desse líquido que está acima do nível de separação, e ainda em cima desse líquido eu tenho a atmosfera empurrando ele para baixo. Então a pressão desse lado vai ser a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Ok? Então, se eu quiser saber quanto é a pressão no gás, professor, eu tenho que fazer o quê? Você vai igualar. A pressão do gás será igual à pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Coisas importantes que você precisa conhecer sobre esse tipo de manômetro. É muito comum que essa pressão seja dada numa unidade chamada milímetro de mercúrio. Nós sabemos que a pressão da atmosfera no nível do mar é 1 atm. Isso é equivalente a 10 a quinta pascal. Só que isso também poderá ser chamado de 760, ou melhor, 76 centímetros de mercúrio. Hg é mercúrio, tá? Essa pressão é oriunda, se você bem recordar, da experiência de Torricelli, quando ele pegou aquele tubo de 1 metro com mercúrio, né, virou dentro da bacia de mercúrio, o nível do mercúrio desceu até que a diferença ficou de 76 centímetros acima do mercúrio na bacia, que foi quando igualou com a pressão atmosférica. Então vai ser muito comum a gente medir essa pressão só pela altura da coluna de líquido acima do desnível. Beleza? Se você calcular a pressão desse lado, você vai saber exatamente a pressão no gás. Vamos fazer um exercício aí sobre isso. Vamos pegar aqui a questão de número... Cadê? Número 9. Questão de número 9. Olha o que a questão 9 fala. A figura mostra um frasco contendo ar conectado a um manômetro de mercúrio em tubo em U. O desnível indicado vale 8 centímetros. A pressão atmosférica é 69 centímetros de mercúrio. A pressão do ar dentro do frasco é em centímetros de mercúrio, 61, 69, 76, 77 ou 85.
Tá vendo? Esse aqui é um caso do que eu acabei de falar para vocês. Eu tenho um tubo em U, tem essa curva aqui embaixo, já é chamado de tubo em U, só que de um dos lados ele está aberto e do outro lado ele está conectado a um frasco que está fechado. Quando eu derramo aqui dentro o mercúrio, que é o líquido usado nesse caso, esse mercúrio vai, faz a curva e começa a subir do outro lado. Mas chega uma hora que quando eu acabo de derramar o mercúrio, eu vejo que tem um desnível, que nesse caso aqui é de 8 centímetros. Eu tenho 8 centímetros de altura a mais desse lado do que do outro. Por quê? Porque a pressão do ar dentro do frasco não deixa a pressão do mercúrio empurrar mais mercúrio lá para dentro. Elas estão equilibradas. Vamos ver como a gente resolve essa daí. Vou levar essa figura para trabalharmos aqui com ela. Você vai ver que nesse caso é bem fácil de resolver. Por quê? Como o líquido aí dentro é mercúrio, que é o Hg, nós temos algumas informações importantes que a gente pode usar para facilitar a vida. Eu te falei que a pressão do gás, que nesse caso é a pressão do ar, é a soma da pressão que está do outro lado do tubo aberto. Nesse caso é a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. A questão fala para nós que a pressão atmosférica, nesse lugar aí, é 69 centímetros de mercúrio. O que isso quer dizer? Se o Torricelli fosse fazer o experimento dele aí, nesse local, e pegasse aquele tubo de 1 metro de mercúrio e emborcasse na bacia com mercúrio, o nível do líquido ia descer até de se estabilizar em 69 centímetros. Se a gente já sabe a pressão atmosférica, basta descobrir quanto é a pressão hidrostática, somar as duas e pegar aí a pressão do ar. E é agora que vem o truque. Por quê? Porque como o líquido usado aqui é mercúrio, para calcular a pressão hidrostática, basta eu medir a altura dessa coluna acima do desnível. Quanto é a altura da coluna acima do desnível? 8 centímetros. Então, essa pressão são 8 centímetros de mercúrio, já que esse líquido aí dentro é mercúrio. Pronto, está medida a pressão hidrostática. E agora, professor, vamos calcular a pressão do ar. Basta somar as duas, né? Fazer a soma. 69 mais 8, 77 centímetros de mercúrio. Beleza? Fácil, né? Super de boas resolver essa questão. A resposta seria a letra D de dado. 77 centímetros de mercúrio. Mercúrio é fácil, Mercúrio é tranquilíssimo. Vamos fazer aí a questão de número 2. A questão de número 2 ela vai falar exatamente do teorema de Torricelli, lá, do experimento de Torricelli. Na reprodução da experiência de Torricelli, em um determinado dia, em Curitiba, o líquido manométrico utilizado foi o mercúrio, cuja densidade é 13,6 gramas por centímetro cúbico. Tendo-se obtido uma coluna com altura igual a 70 centímetros, conforme a figura ao lado aqui. Se tivesse sido utilizado como líquido manômetro com óleo de densidade 0,85 gramas por centímetro cúbico, qual teria sido a altura
da coluna de óleo. Justifique sua resposta. Bom, deixa eu pescar essa imagem aqui. Pessoal, isso aqui não parece, mas é um problema de tubo em U. Não parece, mas isso é um problema de tubo U. Pessoal, mas eu não estou vendo o tubo U. Eu estou vendo aí a experiência de Torricelli. Olha só, a questão fala que a densidade do mercúrio 13,6 gramas por centímetro cúbico. Certo? E que a pressão atmosférica em Curitiba, quando medida com a experiência de Torricelli, ela leva uma altura de mercúrio de 70 centímetros. Então, eu poderia dizer que a pressão aí é 70 centímetros de mercúrio. Se esse experimento fosse feito usando óleo, e a densidade desse óleo é de 0,85 gramas por centímetro cúbico, qual deveria ser a altura da coluna de óleo para refazer esse experimento, em vez de mercúrio usando óleo? Deixa eu te lembrar o que acontece na experiência de Torricelli. Esse mercúrio, esse líquido no tubo começa a descer até parar. Quando ele para de descer, significa que a pressão que ele está fazendo para encher aqui o reservatório é a mesma pressão que a atmosfera está exercendo pelo lado de fora. Então eu quero que a pressão do óleo dentro do tubo seja idêntica à pressão do mercúrio. Ou seja, se eu estou querendo que a pressão do óleo seja idêntica à pressão que é exercida pelo mercúrio, e eles são líquidos, se eu usar a fórmula da pressão hidrostática, ficaria densidade do óleo, gravidade, altura da coluna de óleo. Densidade do mercúrio, gravidade, altura da coluna de mercúrio. Como eu tenho a gravidade de um lado e do outro, corta, corta. Olha o que ia sobrar. Densidade do óleo vezes a altura da coluna de óleo é igual à densidade do mercúrio vezes a altura da coluna de mercúrio. Que é exatamente aquela equação que nós usamos no tubo em U aberto dos dois lados. Sacou? Então é isso aqui que a gente tem que resolver para achar quanto é esse HO, que é a altura da coluna de óleo. Tem uma formiga andando na minha webcam, ela vai aparecer gigante aí para vocês já já. Do nada a formiga resolveu invadir a aula de física. Então eu vou só apagar isso aqui para dar espaço para a gente resolver usando essa equaçãozinha aí. DO HO, DHG, que é o mercúrio, altura da coluna de mercúrio. Aplicando os valores que nós temos aqui nessa equação, nós teremos o seguinte. 0,85 vezes HO, 13,6 vezes 70. É isso que nós temos que resolver. Então, o nosso HO vai ser 13,6 vezes 70 dividido por 0,85. E aí, pessoal, o negócio é resolver essa continha aí. Bom, como a gente não curte muito número com vírgula, eu quero me livrar desse 0,85. Prefiro que seja 85. Então, eu vou multiplicar aqui por 100. Só que para não mudar o resultado, lá em cima multiplica por 100 também. Tá bom? Vamos lá. Agora nós temos que fazer a seguinte divisão.
13,6 vezes 70 vezes 100 dividido por 85. Tá? Dividido por 85. Só que aí, deixa eu tentar facilitar a nossa vida. Isso vai ficar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um zero desse 100, cortar e eliminar a vírgula do 13,6. Então isso aqui vai ficar 136 vezes 70 vezes 10 dividido para 85. E agora eu vou tentar facilitar um pouco mais, simplificando o 70 e o 85 por 5. Porque todo número que termina em 0 ou em 5 é divisível por 5. Então, bora lá. 136. 70 por 5 dá 14. Certo? E 85 por 5 dá 17. Então, agora essa é a divisão que eu tenho que fazer. Por que isso facilita a nossa vida? Porque como eu tenho uma multiplicação em cima, todos dividindo por 17, eu não preciso dividir todo mundo. Eu vou dividir somente aqui o 136, que é o maior, e o resultado dessa divisão eu multiplico por 14 e por 10. Olha aí. 136 por 17. Como aqui é 17, não dá por 10. Se eu dividisse por 10, se eu multiplicasse aí por 10, daria 170. Eu acho que por 9 também não dá. Vamos tentar por 8? Vou escrever aqui rapidão e apago. 136 por 8. Por 17 dá 8. Bora tentar. 8. 8 vezes 7. 8 vezes 7 dá 56. 56. Fica o 6, vão 5. 8 vezes 1 dá 8. Com 5, 13. Opa! De cara, mano. A nossa resposta aí vai dar 8. Então aqui, meus amigos, essa divisão dá 8. Vamos ter 8 vezes 14 vezes 10. E esse produto aí é fácil, né? 8 vezes 4 dá 32. Fica 2, vão 3. 8 vezes 1 dá 8. Com 3, 11. Como é multiplicado por 10, acrescenta um zero. 1.120 centímetros de óleo, que seria o equivalente a 11,2 metros de óleo. Então, o que isso diz para nós? Se eu quisesse repetir esse experimento usando, em vez do mercúrio, o óleo, que tem uma densidade muito menor, eu precisaria de uma coluna de líquido muito grande para bater a pressão atmosférica. Uma coluna aí de 11,2 metros de altura. É por isso que nesse experimento Torricelli usou mercúrio e não óleo ou água. Só para você ter ideia, se eu fosse repetir esse experimento com água, seria preciso uma coluna de 10 metros de altura. Com água. Com óleo, que é menos denso que a água, precisa ainda mais. Precisa 11,2 metros de altura. Ok? Então perceba que nessa questão deu muito mais trabalho fazer aquela divisão do que achar o resultado em si, né? Mas faz parte. Vamos ver outra? Ah, só um detalhe, né? Não era de tubo em U, mas acabamos usando a equação do tubo U. Ainda há pouco eu excluí uma questão daqui, eu troquei, na verdade, eu acho que eu troquei ela pela questão errada. Poxa vida. Bom, se troquei pela errada, paciência. Vamos resolver aqui a número 5. Olha aí. A figura representa um tubo em forma de U com água e petróleo.
cujas densidades são, respectivamente, 1.000 kg por metro cúbico e 800 kg por metro cúbico. Sabendo que H, que é esse aqui, ó, vale 4 centímetros, e que a aceleração da gravidade tem módulo 10 metros por segundo quadrado, a pressão causada pelo petróleo na interface A, em pascais, vale quanto? Bom, bora ver. Depois eu vou repor a questão que eu excluí errado, tá? E passar um material atualizado para vocês. É que eu repeti aqui duas questões. A questão 7 está repetida com a questão número 1. E ainda há pouco eu fui atualizar para retirar a 7, que era repetida, e colocar uma nova, só que eu acabei retirando a 8. E aí deu isso daí. Mas eu vou atualizar o material e passar para vocês. Nossa, eu peguei a questão inteira. Era para ter pego só a figura. Vamos lá. Então, pessoal, isso aqui é uma questão de tubo em U que a gente nem vai precisar usar a equação do tubo em U em si. O que a gente vai usar aqui? Ele fala para nós que esse H são 4 centímetros. O líquido B é água. E a densidade dessa água é de 1.000 kg por metro cúbico. Já o líquido A é petróleo e a densidade é de 800 kg por metro cúbico. A gravidade nesse local aí vale 10 metros por segundo quadrado. Então tem uma gravidade 10. A pergunta da questão é: qual é a pressão hidrostática que esse óleo está fazendo na interface A, que é a separação entre a água e o óleo? Perceba que a interface A está no mesmo nível aqui da interface B, que é onde eu tenho essa coluna de água acima. Qual é a ideia do tubo em U? A ideia do tubo U é que nessa linha que separa os líquidos, a pressão é exatamente a mesma. Se a pressão é a mesma, calcular a pressão que o petróleo está fazendo sobre A é a mesma pressão, é o mesmo cálculo de pressão que a água está fazendo sobre B. Ou seja, calcular a pressão em A é calcular a pressão em B. Bom, o que isso tem a ver? Isso tem a ver que, como no lado B eu tenho água, eu tenho uma regrinha que eu posso usar que é magnífica. Lembra? Eu tenho 1 atm para cada 10 metros de coluna de água. Como lá ele está me dando 4 centímetros, eu posso descobrir quantos atms dá isso. Só que eu tenho que transformar aqui para metro, né? Só andar 2 vírgulas para a esquerda. Isso dá 0,04 metros. Bora lá. Então aqui eu vou colocar 0,04 metros. Quantos atm de pressão isso dá? De novo, se eu calcular a pressão em B, que é o que eu estou fazendo com essa técnica, eu vou saber quanto é a pressão do lado A, que é a pressão do petróleo. Então, regra de 3. 1 vezes 0,4 é igual a x vezes 10. X vezes 10, 1 vezes 0,04. 0,04. X vai ser 0,04 dividido por 10. X vai ser igual a 0,004. Manda mais uma vírgula para a esquerda. ATM.
Então essa é a pressão que o petróleo, que essa quantidade de petróleo está exercendo na interface A. Professor, mas a questão não quer que essa pressão seja dada em ATM. Ela quer que essa pressão seja dada em Newton por metro quadrado. Tanto é que nem tem essa resposta lá. Tudo bem. Um ATM, lembra? São 10 a quinta newtons por metro quadrado. Então, para mudar aqui, é só multiplicar 0,004 vezes 10 a quinta. Ou, em outras palavras, pegar essa vírgula aqui e andar 5 casas para a direita. Se eu colocar essa vírgula 5 casas para a direita, eu vou encontrar o valor de 400 newtons por metro quadrado, que seria equivalente à resposta da letra B de bola. Então, se eu fosse aqui usar a equação do tubo em U para descobrir qual é a altura da coluna de petróleo, para mudar essa altura para metros, multiplicar pela densidade e pela gravidade e achar a resposta em Newton por metro quadrado, eu gastaria mais trabalho do que eu gastei fazendo aquele velho truque, velho desde ontem, né? Que a gente aprendeu para a água, que para cada 10 metros, 1 ATM. Beleza?